Agora que você conhece o primeiro pilar, vamos direto para o segundo, que é o vocabulário útil. Para você entender esse conceito que eu gosto de chamar de vocabulário útil, a gente vai dar uma olhada no trabalho de duas pessoas. A primeira delas é o italiano Vilfredo Pareto. Foi um engenheiro civil, sociólogo, filósofo e um economista. E ele deu origem ao que hoje é chamado de Lei de Pareto, também conhecido como regra do 80-20. E a segunda pessoa é o linguista americano George Zipf, que popularizou o que hoje é conhecido como a Lei de Zipf. Então você vai ver nesses próximos minutos como essas duas leis vão te ajudar a construir o que eu chamo de vocabulário útil. E resumindo em frases curtas e diretas, da Lei de Pareto a gente entende que poucas palavras são o suficiente para a utilização de um idioma. Já a Lei de Zipf diz que algumas palavras são mais importantes do que outras. Vamos ver o que diz a Lei de Pareto em mais detalhes. De acordo com esse tweet de 1906, Pareto disse que, aproximadamente, 80% dos resultados são provenientes de 20% dos esforços, ou 20% das causas levam a 80% das consequências. Para facilitar o entendimento disso tudo, vamos visualizar essa informação. Então, 20% dos esforços produzem 80% dos resultados. Então vamos ver alguns exemplos na vida real da Lei de Pareto. Olha só, 20% dos clientes resultam em 80% do lucro de uma loja. 20% da população de um país consome cerca de 80% de toda a energia elétrica. 20% das roupas são usadas durante 80% do tempo. E os 20% mais ricos possuem 80% da renda total. E essa aqui você pode conferir no seu celular. Ó. 20% dos aplicativos são usados durante 80% do tempo. Ou seja, você usa muito mais um pequeno número de aplicativos, enquanto a maioria fica lá escondida nos menus e você quase nunca usa. Então, para a gente ver o que tudo isso tem a ver com vocabulário, a gente tem que aplicar a Lei de Pareto na língua inglesa. Para fazer isso, a gente vai precisar estimar qual é o número de palavras existentes na língua inglesa. E não tem lugar melhor para procurar esse número do que em um dicionário. Então, checando no Oxford English Dictionary, a gente chega num número um pouco assustador. Segundo esse dicionário, existem 600.000 palavras na língua inglesa. Mas a boa notícia é que esse dicionário é um dicionário histórico. Ele contém palavras antigas, obsoletas, são compilações de 1000 anos da língua inglesa, então tem muita coisa aí que não é definitivamente usada. Então a gente pode melhorar esse número, checando agora no mesmo dicionário, só que na seção de palavras em uso contemporâneo. O número já melhora bastante. São 171.476 palavras. Melhorou, mas ainda assim é palavra demais. Imagina ter que aprender tudo isso para poder falar inglês. Melhor que isso seria saber quantas palavras um nativo sabe. Qual é o tamanho do vocabulário de um nativo? Bom, para nossa sorte, alguns linguistas no passado quiseram descobrir exatamente o número de palavras que um nativo adulto tem no seu vocabulário. Para isso, eles criaram alguns testes e aplicaram em adultos nativos formados na faculdade. O resultado que eles tiveram indicou que um adulto nativo formado na faculdade tem, em média, 17.000 palavras no seu vocabulário. Então, olha só, se tudo isso aqui representa as palavras em uso atual do Oxford, olha quanto representa 17.000 palavras. Então a gente caiu de 170.000 para 17.000, que é quase 10%. Só que dá para ficar melhor ainda, porque agora a gente tem um vocabulário que é plausível. Então a gente pode aplicar a Lei de Pareto nesse vocabulário. Então pensa comigo, se 17.000 palavras representa 100% de compreensão, afinal a gente está falando de nativo, significa que, de acordo com a Lei de Pareto, se eu pegar 20% desse vocabulário, eu vou atingir 80% de compreensão. Ou seja, 20% de 17.000 é 3.400. Olha só a queda de 170.000 para 17.000 para 3.400. Ou seja, 3.400 palavras vão gerar cerca de 80% de compreensão. Então, cerca de 3.000 palavras representam 20% do vocabulário de um adulto nativo. Agora, olha só o absurdo. 3.400 palavras representam menos de 2% das palavras em uso atual do dicionário Oxford. Assim, a gente confirma a Lei de Pareto, que diz que, com poucas palavras, a gente já consegue ter uma boa compreensão do idioma. E agora, para entender como tudo isso vai levar ao vocabulário útil, vamos ver o que diz a Lei de Zipf. Então, olha só, ele postou o seguinte, ó. A palavra de maior frequência ocorre o dobro de vezes que a segunda palavra mais frequente, o triplo de vezes que a terceira mais frequente e assim por diante. Só que eu pedi para ele explicar melhor esse negócio,
ele disse que algumas palavras ocorrem com muita frequência. Então, por exemplo, se você pegar as 10 palavras mais frequentes, elas cobrem cerca de 25% de um texto. Se você pegar as 100 primeiras, elas cobrem cerca de 50%. 50% de um texto. Então, da mesma maneira, se você tem palavras que aparecem muito, tem aquelas que aparecem muito pouco, que na verdade são a maioria. Então, olha isso, cerca de metade das palavras em um texto vão aparecer uma vez. Metade das palavras de um livro, por exemplo, aparecem só uma vez. Então, a conclusão disso é que algumas palavras são, de fato, mais relevantes do que outras. Então, vamos visualizar a lei de Zipf, assim como a gente fez com a lei de Pareto, e fazer uma simulação disso que a gente acabou de ouvir. Então, supondo que a gente tenha um texto, um corpo de palavras, a gente vai pegar e contar quantas vezes essas palavras apareceram. É o número de ocorrência. E depois a gente vai pôr todas essas palavras em ordem, da que apareceu mais até a que apareceu menos. Então, supondo que a palavra que apareceu mais vezes tenha aparecido 700 vezes, segundo a lei de Zipf, a segunda na ordem vai aparecer metade disso. 700 dividido por 2, que dá 350. Mantendo esse raciocínio, a terceira palavra vai aparecer 700 dividido por 3, ou seja, 1/3 do que apareceu a primeira. A quarta palavra, 700 por 4. A quinta palavra, 700 por 5 e assim por diante, para a sexta, sétima, até a última. No final da contagem, a gente vai ter uma curva característica da lei de Zipf. Então, se a gente tivesse esse mesmo gráfico, só que agora com 100 palavras, olha só como ele ficaria. Lembrando que um texto, um livro, tem muito mais do que 100 palavras, né? Seriam milhares e milhares de palavras. Mas analisando esse gráfico, já dá para a gente tirar algumas conclusões. No início da curva, a gente percebe que poucas palavras aparecem muitas vezes. Essas palavras são classificadas como de alta frequência, ou seja, high frequency. Logo em seguida, vem o que é chamado de mid frequency. E no final da curva, a gente tem muitas palavras que aparecem poucas vezes, cada vez menos. Essas palavras são classificadas como de baixa frequência ou low frequency. Então o que acontece? A gente acaba tendo uma divisão das palavras em uma hierarquia de importância. Então, no seu cenário de alguém que está começando a aprender um idioma agora, as palavras de high frequency são as mais importantes. Elas proporcionam um retorno muito maior para o esforço que é memorizar e aprender essas palavras. Enquanto isso, as palavras de low frequency, elas devem ser propositalmente evitadas. Elas têm menos importância nesse momento porque elas não proporcionam um retorno alto. E para finalizar a lei de Zipf, vamos aplicar tudo isso em um caso real, no livro Harry Potter and the Philosopher's Stone. Para isso, nós precisamos saber que esse livro tem 76.944 palavras, distribuídas em 352 páginas. E o próximo passo é contar quantas vezes cada palavra desse livro aparece. Mas é óbvio que contar todas seria praticamente impossível. Então a gente vai focar nas 30 palavras mais frequentes. E como é que eu sei quais são as 30 palavras mais frequentes? Bom, linguistas no passado criaram listas que mostram exatamente isso, a frequência das palavras. Então eu me baseei na lista de palavras essenciais de Poe Nation. E de acordo com ele, essas 30 palavras representam cerca de 30% de cobertura de um dado texto, de um livro, de um artigo, de um jornal. Então a gente vai checar, depois de tudo isso, se ele estava certo. Então, olha só. Essa tabela mostra as 30 palavras mais frequentes, de acordo com essa lista, e a contagem de vezes que elas aparecem nesse livro. Então a primeira palavra, the, aparece 3.611 vezes, e a última, from, aparece 240. Olha como cai o número. Então, ao somar o tanto de vezes que todas essas palavras apareceram, a gente chega em 22.436. Isso significa que essas 30 palavras representam cerca de 30% de todas as palavras do livro. Olha só esse gráfico. 30 palavras repetidas por 22.436 vezes representam 29% de todo o livro, e o resto é formado simplesmente pelas outras palavras. Então, sabendo que esse livro tem 352 páginas, e supondo que ele tenha mais ou menos cerca de 220 palavras em cada página, isso significa que essas 22.000 palavras, se postas uma depois da outra, ocupariam 64 páginas do livro. Isso equivale a cerca de 18% de todo o livro físico. Ou seja, as mesmas 30 palavras, desde que sejam aquelas de maior frequência, elas vão aparecer mais de 22.000 vezes no livro inteiro, representando cerca de 29% de todas as palavras,
Elas ocupariam 64 páginas de todo o livro, o que equivale a 18% do livro físico. E agora, se a gente plotasse um gráfico de todas essas palavras de acordo com a ordem de frequência, como será que ficaria a curva do gráfico? Vamos dar uma olhada. Parece alguma coisa que a gente já viu, né? É aquela curva característica da lei de Zipf, assim como a gente tinha visto lá na simulação. Olha como as duas curvas são similares, fazem o mesmo trajeto. Olha como a primeira palavra nos dois gráficos aparecem o dobro de vezes da segunda e as palavras lá no fim da cauda vão aparecendo cada vez menos. Beleza, mas você ainda pode estar se perguntando como que isso vai ser aplicado na construção de um vocabulário útil. Então vamos relembrar algumas coisas. A gente viu que, de acordo com o dicionário Oxford, existem cerca de 170 mil palavras da língua inglesa em uso contemporâneo. Só que alguns linguistas descobriram que o tamanho do vocabulário de um nativo varia em torno de 17 mil palavras. E aqui entra a lei de Pareto, dizendo que 20% desse número já vai representar 80% de compreensão. Só que agora a gente tem um problema. O dicionário tem 170 mil palavras. Como que eu vou saber quais são essas 3.400? E aqui entra a lei de Zipf, que diz que algumas palavras são mais importantes do que outras. Então ela vai filtrar todas as palavras do dicionário, de modo que, no fim das contas, a gente tenha um pequeno grupo de palavras, mas que são de extrema importância. São as palavras de alta frequência. Assim, a lei de Pareto e a lei de Zipf vão dar origem ao que é chamado de word lists, ou listas de palavra. Essas listas são compostas por 1000 palavras cada uma, sendo que a primeira delas contém as 1000 palavras mais frequentes de todo o idioma, a segunda contém o segundo grupo de 1000 palavras mais frequente, assim por diante, de modo que a frequência vai diminuindo. Então as 3 primeiras listas formam um grupo de high frequency words, totalizando 3.000 palavras. E as 6 seguintes formam um grupo de mid-frequency, ou seja, 6.000 palavras de média frequência. Para quem está começando a construir o vocabulário agora, o foco tem que ser apenas as palavras de alta frequência. E dentro dessas palavras de alta frequência, você pode excluir a lista 2 e 3, sobrando, no fim das contas, uma lista com as 1000 palavras mais frequentes da língua. E foi baseado exatamente nessa lista que eu desenvolvi todo o vocabulário da série Desbravando a Língua Inglesa. Então quer dizer que o vocabulário do curso é exatamente igual à primeira lista de High Frequency Words? Não, porque existe uma brecha nessas listas, existe uma imperfeição, porque elas são listas de frequência, e existem palavras que são muito importantes, porém que não são frequentes. Por exemplo, a palavra toilet, que é banheiro em inglês, não consta na primeira lista das 1000 palavras mais frequentes. Então quer dizer que essa palavra não precisa ser aprendida, ela não é importante? Claro que não, ela é muito importante. Acontece que ela não tem uma frequência alta. Outro exemplo é o número 14, 14. Esse número não está na primeira lista, mas é claro que você tem que aprender o número 14. Então o que eu fiz foi retirar algumas palavras dessa lista e substituir com algumas palavras que são sim muito importantes, mas que porventura tenham ficado fora dessa lista. Ou seja, o nosso vocabulário é formado majoritariamente por palavras de high frequency e algumas palavras de mid frequency. E quanto às palavras de baixa frequência? Aparece alguma no curso? Bom, qualquer curso que ensine vocabulário do zero tem que excluir as palavras de baixa frequência propositalmente do vocabulário. Então, não tem nenhuma palavra de baixa frequência na série Desbravando a Língua Inglesa. E é exatamente dessa maneira que você vai construir o seu vocabulário útil, ou seja, um vocabulário composto apenas por palavras de alta importância. E assim a gente finaliza o segundo pilar do método Pathfinders.